Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Marcelo Borges Astrologia. Sou Marcelo Borges. Seja bem-vindo, bem-vinda. E final de semana chegou. Sexta-feira chegou. Nós estamos aí dia 26 de julho de 2026. O ano tá voando. E a gente está com alguns movimentos bem interessantes acontecendo nos astros lá em cima, refletindo na gente cá embaixo. Sabe esses tremores que aconteceram ali nos países, pegando alguns países asiáticos e na América do Sul, que é o Círculo de Fogo, que é conhecida essa região, devido às placas tectônicas estarem alojadas ali, formar um círculo, um anel de fogo, uma coisa assim. Enfim, tremores em menos de 3 horas, inclusive atingiram ali Amazonas, Manaus, no norte do Brasil sentiu esses tremores. Esses tremores eu estava pensando, gente, mas o que está acontecendo? Será que a astrologia explica isso sim? Olha só, a gente está com o o planeta Marte, ele está no 28º grau de Touro, e o danado faz uma conjunção com Urano, que está em Gêmeos, que é ali, está no 3º grau de Gêmeos. Essa conjunção, Touro é um signo de terra. Marte, ele tem um poder de ativar os outros planetas quando ele faz conjunção, quando ele passa por perto. Essa conjunção dos dois ativa a potência de Urano, dá um chacoalhão mesmo, porque o Urano, ele é esse planeta disruptivo e sacudiu a Terra. Touro, terra. Aí, para confirmar isso, nós temos o quê? Nós temos nada mais nada menos do que uma lua crescente fazendo oposição a esses dois em Escorpião. Escorpião, a gente fala, é regido por Plutão e por Marte, ou seja, Plutão é o planeta aí, Deus do submundo, e em Escorpião, com Plutão, a gente aprende a morrer e a renascer, transformar. E algumas coisas precisam de um chacoalhão muitas vezes para serem transformadas. E também como a gente vive o nosso luto. Olha só que interessante essa oposição. E olha só, são países ali que foram afetados, vizinhos, querendo ou não, Gêmeos. O signo de Gêmeos também fala de como nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, como é a relação de cidades vizinhas, países vizinhos, ok? Bom, além disso, nós temos, olha só, Mercúrio. Mercúrio ele está em Câncer, está ali bonitinho, no 25º grau de Câncer, fazendo uma conjunção com nada mais nada menos que Júpiter, no 29º grau. Está no grau crítico de Câncer, Júpiter. Está dando tchau para o signo de Câncer. Ou seja, pessoal, a gente tem agora a possibilidade, a nossa intuição, ela está elevada, a mente, ela está pensando mais rápido, mais... palavra veio, sharp, ela está mais afiada para muitas questões. Aproveita, porque isso vai passar, será e vai mudar. Por quê? Olha só, dia 29 agora, nós estamos no dia 26, nós temos mais aí 2 dias e meio, do dia 29 de junho a 23 de julho, Mercúrio, que está em Câncer, ele vai do grau 26, ele vai retornar até o 16º grau de Câncer. Teremos Mercúrio retrógrado. E o que é o Mercúrio retrógrado, Marcelo? Bom, se você está me vendo pela primeira vez, enfim, e não sabe nada de retrogradação, todos os planetas ficam retrógrados. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Plutão está retrógrado também. O que seria essa retrogradação? É um momento que a gente acredita que a gente está olhando aqui o planeta aqui de baixo e que o planeta está voltando para trás. Mas não, isso não acontece lá. Mas a gente
tem essa concepção, essa visão, e todos os planetas, principalmente planetões como Plutão, como Netuno, Saturno, Urano, enfim, eles também trabalham junto com a nossa psique, com a nossa energia. E o momento que o planeta fica retrógrado é um momento que é feito para a gente revisar, repensar, refazer, rever, reavaliar. Então, desses dias, do dia 29 de junho a 23 de julho de 2026, que Mercúrio estará retrógrado em Câncer, nós teremos que passar alguns temas de Câncer a limpo. O que seriam os sistemas cancerianos? Bom, vamos lá. Quando pensamos em vida coletiva, o geral, então política, direito, proteção, questões de leis, por exemplo, de amparo à mulher, à família, à criança, habitação, porque Câncer fala muito de moradia, de quais são as questões de imigração, como estão as questões das pessoas que estão aí desabrigadas devido aos conflitos, agora por causa dos terremotos. Vamos também, em Câncer, no contexto coletivo, ter a nossa memória afetiva, nossa nostalgia reativada. Patrimônio, que eu digo aqui, não é só o patrimônio que a gente acumula financeiramente, mas é o patrimônio que a gente tem como legado, o que a família deixa, o que as pessoas deixaram, enfim, patrimônio cultural também. Como disse já, questões de imigração, questões de guerra. E quando a gente volta, pensa na nossa vida pessoal do indivíduo, a gente tem que se atentar por questões como memória. A nossa memória pode nos levar a viver situações que já vivemos no passado. Podemos fazer aí pazes com a nossa criança interior. Poxa, Marcelo, mas todo mundo fala dessa criança interior. Quem que é essa criança? Olha, entenda o seguinte. Nós todos somos crianças. A única coisa que a gente tem aí de diferente é que a gente cresceu um pouco e ficou com os anos, a nossa idade aumentou. Mas somos só crianças crescidas. Porque a gente nasce careca, banguela, vai indo, é criança, uma certa fase da vida, aí adolescente, jovem, adulto já num estado mais sênior e idoso até morrer. E morremos aí algumas vezes, muitas vezes, banguelos e carecas. A vida, né? Mas isso é pra gente refletir. Esse é o momento que Mercúrio faz para a gente refletir em questões familiares, em questões da gente entender que a nossa criança está pedindo um entendimento de alguns traumas, de algumas emoções, porque Câncer é o primeiro signo do elemento água, e água é emoção, é cuidar, é nutrir, é vida, porque sem água não existe vida. Desde o momento da concepção dos embriões, né? O embrião ele fica já dentro de uma bolsa de água. Quando rompe-se a bolsa d'água, estoura a bolsa d'água, corre para o hospital, o bebê vem vindo. Então, entenda que o convite realmente é para a gente trabalhar com as nossas emoções, sim. É um reencontro meu comigo mesmo. E a gente entender também algumas narrativas, algumas ideias que já não fazem mais sentido, a gente não precisa levar para a nossa vida. E algumas narrativas também que a gente trouxe com a nossa ancestralidade, com a nossa família, que já não se aplicam mais nos dias de hoje. Questões também familiares, conversas difíceis familiares,
documentação, ok? E se atentem para a figura do feminino. A mulher, a mãe, a matriarca, a figura materna, o feminino, que existe tanto no homem, na mulher, e que tem sido tão denigrido, diminuído, exterminado. Bom, esses momentos são para reflexão, para a gente refazer, para a gente repensar, para a gente retomar, para a gente reanalisar, porque depois que Mercúrio voltar a ficar direto, já no dia 24 de julho, a gente tem toda uma tomada de decisão para seguir. Agora não é o momento da gente realmente tomar decisão nenhuma, principalmente compra e venda de casa, é outra questão, tá? Reformas, é o momento agora de analisar, de parar, de entender, de trabalhar um pouco mais questões que a gente precisa realmente ir ao cerne, ao miolo do pão, e entender direitinho algumas coisas que estão acontecendo. Por quê? Esse Mercúrio que está retrógrado em Câncer, ele vai estar fazendo outros aspectos. Por exemplo, atualmente, o Mercúrio, ele está fazendo ali, gente, uma oposição já a Plutão, em Aquário. O que significa, Marcelo? Bom, oposição já está falando, está oposto. Plutão, ele está em Aquário. Aquário é o signo que trata de inteligência, trata de tecnologia, ciências, inteligência artificial, mas também fala de grupos. Grupos, quais tipos de grupo? Grupos que são conhecidos como a minoria, que a sociedade coloca à parte, ou à margem da sociedade. Inclui-se mulheres, pretos, gays, todas as letras LGBT, sim, deficientes, porque a sociedade simplesmente coloca à parte. A sociedade patriarcalista, machista, que, olha só que interessante, essa sociedade, ela muda com o ritmo dos anos, do tempo. Algumas questões que eram racismo, empregadas e destinadas ao preto, passaram a ser destinadas ao gay. A sociedade aceita, por favor, colocar entre aspas, um gay que tem traços e jeitos masculinos, mas nega e oprime e odeia e abomina o feminino. Então, entenda-se que não é uma caça às bruxas contra os gays, mas sim é uma caça contra o feminino. Porque uma sociedade machista, patriarcalista, ela vê da seguinte forma: meu amigo, você nasceu homem e tudo bem, você se relaciona com outro homem. Mas por que você está mudando? Você está traindo nós, homens, machos, só pelo fato de que você está tendo trejeitos, sendo feminino, desmunhecando. Entenderam quando eu falo a questão do feminino? E nessa oposição de Mercúrio e Júpiter contra Plutão, o que nós temos aqui? Nós temos uma crescente
situação de conflitos contra o feminino, contra a mulher, contra a criança, porque Plutão ele está direcionado a Mercúrio e Júpiter, que está em Câncer, e Câncer representa todos esses temas. Então podemos ver atos de violência, além, é claro, de todos os conflitos e guerras que já há pelo mundo. É uma oposição bem dolorida, bem difícil. Porém, é claro, para a gente ter uma ideia, uma concepção do que a gente tem pela frente, o que a gente pode fazer para mudar. Porque Mercúrio ele atua no que? Na comunicação, na forma de pensar, na forma de articular, de elaborar projetos, de elaborar leis, contratos, enfim, com Júpiter ainda são leis, regras, e tudo numa escala maior. E Plutão, nessa oposição, ele pode barrar, ele pode simplesmente retroceder algumas regras e voltarmos à estaca zero. É algo realmente bem complicado de se pensar, porque não é só questão de violência, é uma questão de conflitos e situações que vão entrar numa figura de poder legislativo, judiciário, enfim, os três poderes, para tomar medidas necessárias para sancionar determinadas leis que são de extrema importância, como, por exemplo, eu falei que Aquário é referente à inteligência artificial, então nós precisamos realmente ter leis para proteger todos nós seres humanos contra a inteligência artificial. O que está sendo feito até o momento com relação a isso? Nada. Bom, vamos falar de aspectos bons? Deixa eu ver o que a Vênus bonita está fazendo. Sim, a Vênus está fazendo um trígono com o Saturno que está em Áries. A Vênus está bonitona lá em Leão. E a Vênus em Leão, ela é autoestima pura. E fazendo esse trígono em Áries, traz para a gente uma estruturação de nossa autoestima. A gente consegue aí colocar muito mais amor dentro da gente e entender e valorizar a nós mesmos para tomadas de decisões e movimentos que serão necessários na construção e na estruturação do ser que somos. Bom, vamos ver se a gente tem algum sextil bacana. Temos Júpiter ali em Câncer fazendo um sextil com Urano em Gêmeos. E esse sextil, ele traz o quê? Traz a possibilidade da gente começar a ter uma mudança muito mais positiva em questões de leis, em questões de comunicação, em questões de situações relacionadas à inteligência artificial. Ok. Nós temos também um sextil entre Mercúrio, que está ali saindo de Câncer, está em Câncer, e Marte, que está no 28º grau de Touro. O que significa? O que acontece com esse movimento? Acontece a possibilidade aqui de uma comunicação também muito mais ousada e de forma certeira. É o momento que a gente também tem os movimentos aqui para começar uma atividade física, começar aí o entendimento de algumas questões com relação a como nós estamos tratando o nosso corpo, como nós estamos nutrindo, como nós estamos trabalhando também nossa autoestima e desenvolvendo também a nossa comunicação e fazendo o nosso ganha-pão, ok? Outro que muito bacana, Sol está fazendo sextil com Quirón, que está em Touro, trazendo o que? O Sol em o Sol em Câncer, fazendo sextil com Quirón. Ele traz para gente
a possibilidade de entender emocionalmente situações que aconteceram no nosso passado, na nossa família, na nossa ancestralidade, e enxergar de uma forma muito mais clara e sem muito nevoeiro, mas focando para a gente aqui. Olha, é possível fazer melhor agora. Você não é mais aquela criança, você é um adulto, uma adulta agora. Você é a pessoa que está incumbida de dar vitalidade, proteção, iluminação para a tua vida, ok? Porque tudo isso que está acontecendo, essas energias astrais, está muita coisa acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer. Calma, respira. A gente já está encaminhando para uma lua cheia. A lua está crescendo em Escorpião. Ela logo, logo entra em Sagitário. E ela traz para a gente o que em Escorpião? Traz essa possibilidade de a gente ter uma sensação de impulso, de transformação, de mudança. E essa mudança, ela vem aqui do seguinte ponto, de que se você se propõe a fazer algo, faça. Porque Escorpião ele tem essa atitude realmente, ok, eu vou fazer, vai do começo ao fim, independente das mazelas que vai enfrentar, só vai e faz. Bom, eu vou chegando aqui com mais esse bonito sextil também entre... Opa! Não, Lua, desculpe, fazendo trígono com... Lua está fazendo trígono com o Mercúrio e com Júpiter em Câncer. Então, a Lua em Escorpião fazendo trígono com Júpiter e Mercúrio em Câncer traz o quê? Uma impulsão de transformação, de morrer e renascer mentalmente. Sabe aquela pessoa que está ali com a sua mente completamente exaurida? É esse movimento. É esse movimento de cura, de limpeza, que muitas pessoas procuram, principalmente com quem já está com a mente realmente cansada, exausta, e muitas pessoas estão. É realmente o morrer e renascer que traz com esse trígono. Aproveita. As energias são muito boas para essa sexta-feira. O final de semana, seguimos aí com esses movimentos bem intensos. Como eu já falei, as oposições ali de Plutão contra Júpiter e Mercúrio, ok? Mas tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Não estou tentando praticar nenhuma afirmação, nenhuma toxicidade, positividade demais para ser tóxico. Não. De manhã, sexta-feira, se a gente realmente não começar a ser o dia desejando coisas boas, a gente já está se traindo também, né? Já é uma bênção a gente ter acordado. Então eu desejo a vocês ótima sexta-feira. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz dos astros. Tchau.